Boa noite. Boa noite a você que está assistindo em casa. Seja bem-vindo também. Obrigado aí, Alfredo, por esse momento aí dos avisos. Alfredo é a pessoa que está melhor preparado para falar sobre isso, né? Hoje pela manhã, ontem, ele já mandou a mensagem de quanto ia ficar a conta de luz. Eu falei, meu filho, não deixa o inimigo te usar. Eu não estou nem querendo saber disso, né? Esse número é com você. Eu estou aqui preparando a mensagem. Aquilo me deixou agitado, entendeu? Eu nem quis olhar quando eu vi que aumentou. Eu falei, nem quero saber isso aqui agora. Mas a gente sabe, né, que as dificuldades, os custos, como que está. Então eu peço a sua ajuda, né? Tem sido repetidas, são as vezes em que quando termina o culto aqui pela manhã, as pessoas todas saem, né? Nunca eu sei quem é o último, mas eu sei que deixa todas as lâmpadas acesas, né? Então, são detalhes que você não consegue abraçar tudo, né? Então, aquilo que eu vejo, eu saio lá apagando. Mas eu não sei se você faz isso na sua casa, né? Se você falar, não me importa quanto vem a conta de luz, eu acredito que não. Então, acho que esse mesmo zelo que a gente tem com a casa, a nossa casa, nós precisamos ter com o Senhor. Amém? Obrigado por esse amém, entusiasmo, com muita ênfase. É esse carinho, querido, é esse zelo que vai mantendo a nossa vida com Deus em todos os sentidos. Então, eu quero, hoje, eu estive comentando sobre os conflitos familiares, que eles existem em todos os lugares, em todas as casas, e que nós não estamos isentos delas. Também falei que quando essa casa está dividida, né, quando não há um acordo, quando há uma rivalidade do marido com a esposa, quando há uma aliança de uma esposa com os filhos, o filho ou a filha, ou o marido com o filho ou a filha, né, uma pressão contra, né, ao seu esposo dentro da casa e acaba criando essa aliança, eles não chegam a lugar nenhum, a não ser a ter uma família arruinada. Então, a importância de nós fazermos esse acordo, sabermos fechar isso em família, né, e ter essa convivência melhor, né. Esse tum-tum é lá fora? Você pode fechar essa porta e abrir essa lateral? Deixar essa lateral? Tá? Quem tem problema de fobia, fica tranquilo, a porta não vai estar trancada com chave. Você pode sair correndo e é só empurrar a porta. Eu só quero tirar o barulho. Né? Tudo bem? Amém? Amém. Tá? Ela só vai estar encostada, a porta de madeira só encosta assim, ó. Você pode ir lá e conferir. Tá? Não precisa fechar e deixa as portas só para tirar esse barulho. Tá? Porque eu estou vendo muitos pezinhos aqui mexendo com esse batuque, entendeu? Né? Vai amenizar, mas não vai tirar 100%. Tá? E se tiver um obreiro, um diácono corajoso, vai lá e pede para parar. É sério, esses dias, um tempo atrás, tinha um cara com moto aqui, ele estava testando, aí chegava aqui, aí eu fui lá, né, no lugar que ele trabalha aqui em frente, falei, olha só, eu não usei estratégia da igreja, né, eu falei assim, olha só, aqui tem vários idosos, né, e esse barulho está assustando e está incomodando a gente, dá para você parar? Aí ele olhou, sim senhor, aí foi para outra rua, mas pelo menos parou de fazer aqui na frente. Né? Então, bem, então eu falei sobre essa questão da casa, assim, da casa dividida, né? E hoje vamos tratar outras questões desse mesmo assunto, né? Lembrando, né, que a partir da outra semana
partir do dia 17, deixa eu falar um pouquinho sobre aquilo que nós estamos fazendo lá. Toda a parte do teto, né, está com um rebaixamento acústico. Não sei o quanto vai amenizar o barulho da chuva, né? Porque eu não vi, ainda não está tudo fechado as laterais, está tendo vazamento lá nas calhas ainda, mas nós estamos trabalhando para melhorar. Mas a parte de trás tem um drywall, né? Então, nós temos já dentro da igreja um recuo de 2 metros até a porta principal, e essa parede está revestida com lã de vidro, né? E ainda vamos ter a porta, né, que fecha o barulho lá da rua, e ainda temos mais 3 metros da rua e mais 1 metro da calçada. Então isso é bom, sabe? Porque às vezes quando a gente está pregando aqui, esse barulho ou qualquer coisa que eu vejo atrapalha bastante, tá? Então Deus está preparando um lugar bacana para a gente. Você merece. Amém? Então, querido, nós vamos ver agora o caráter, né, dessas duas mulheres, né? Primeiro, tinha uma mulher com caráter de provocar, de irritar, que era Penina, e o segundo, a Ana, uma mulher que depositava suas aflições em Deus. Vamos pegar em 1 Samuel, capítulo 1, 1 Samuel, versículo 4 a versículo 11. Se você quiser, você pode acompanhar aqui, e depois vamos ler do versículo 21 a 23, tá? 1 Samuel é o mesmo capítulo que nós trabalhamos, que foi ministrado hoje pela manhã. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher, Penina, e a todos os filhos e filhas dela. Mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. E porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, aí são 3 perguntas, né? E na terceira ele responde: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Desculpa, são 4 perguntas. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Na última pergunta ele já faz a resposta, já faz a pergunta e já dá a resposta. Versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 11. E fez um voto, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, veja como que ela estava se sentindo, mostrando aí o seu sentimento, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Amém. Pai, nesse momento, eu quero pedir a tua graça, a tua presença, que o Senhor nos conduza, trazendo inspiração nesses 30 minutos, uma reflexão que possa falar para cada um aqui das suas necessidades, dos seus conflitos, das suas contradições, das suas lutas interiores, mas que o teu Espírito possa conduzir cada um de nós. Que assim seja e que todos digam amém. Amém. Então nós podemos perceber aqui, deixa eu pegar outra parte aqui. Existia 2 figuras aqui femininas, né? Que uma sabia resolver o seu problema irritando, discutindo, querendo ganhar na força. Ana, vendo aquela situação, tinha um comportamento diferente.
ela sabia que o único que poderia livrá-la da sua angústia era o Senhor. E observe que foi nesse clima que vai ser gerado Samuel, né? Então, será que essa provocação não terminou? Será que essa mulher que constantemente angustiava a vida de Ana, ficou feliz com aquilo? Lógico que não. Mas mesmo assim, numa situação como essa mulher fez um voto a Deus e ela vai cumprir esses votos, né? Então, quando você pega essa pergunta aqui do versículo 8, de 1 Samuel, aqui nós podemos observar o seguinte, que os conflitos podem existir numa casa, mas se houver unidade, principalmente entre o casal, tá? Porque a unidade tem que partir do homem e da mulher, os dois, não é da mãe e do filho, porque os dois são responsáveis pelos lares, pelo seu lar. E vão pensar igual, vão ter discordância, óbvio que vai, né? Mas precisa chegar no consenso. Então, observa o detalhe deste homem aqui, né? Eucana, versículo 8, seu marido lhe perguntava. Então, se ele perguntou, porque ele observou o que estava acontecendo naquela casa. Sabe, às vezes você pode ter uma pessoa tão perto de você, que está angustiado, que está com problema, e aí você brinca, você fala coisa indevida, você conta um problema que ouviu lá e aquela pessoa fica pior, né? Há um tempo atrás, nós estávamos reunidos, os pastores, e aí nós tivemos um bate-papo, igual a gente tem aqui o grupo de homens, e foi dito isso, a situação em que das pessoas lá não estavam bem, né? E estava muito mal, e no término da reunião, um dos pastores se levantou e disse: eu quero te pedir perdão por você estar tão próximo, né? E a gente ter contato, falou isso para o outro pastor, e eu não pude fazer nada, né? Preocupado com os meus problemas, né? Não pensei em ligar, em passar uma mensagem. Então, isso acontece entre os pastores, pode acontecer com você dentro de casa, é possível, né? Então, o outro, quando ver essa dificuldade, não é para você apontar o erro. Eu costumo dizer, e hoje já quase não trago mais assuntos sobre casais, não é? Mas de uma ordem familiar, quando tem uma dificuldade, não fala do problema do outro, você é assim, você é desse jeito, porque é natural que você vai ficar armado, porque quem gosta de receber acusação? Tem alguém aqui? Olha, eu fiquei feliz, a pessoa falou que eu sou feia, que eu sou isso, que eu brigo, que eu discuto. Quem gosta? Ninguém. Então o casal fala de você. Eu não estou feliz, porque quando você faz isso, eu fico irritado, né? Eu não gosto quando há as suas cobranças, porque eu quero tomar as minhas decisões. Fala de você. Amém? Até aqui ficou claro? Ficou difícil? Precisa entrar na faculdade para resolver isso? Não, né? Até aí está tudo bem? Né? E isso nós temos falado isso no grupo familiar. Então aí uma deixa legal para você. Então, este homem, com todas as ocupações, e sendo um sacerdote, ele vai observar que essa mulher chorava, né, porque está chorando. Ele consegue observar que essa mulher não estava comendo e que essa mulher estava triste. E quando você pega essa última frase, parece uma coisa de a pessoa altiva, arrogante. Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ele está dizendo, eu sei o seu problema. Eu sei porque você está chorando, eu sei porque você parou de comer, eu sei porque você está triste. Então, ele está mostrando para ela que mesmo ela não tendo poder ter filhos, né, ele estava ali, ele a amava. Se ela não tinha o que ela precisava naquele momento, que era cobrado dentro assim, da cultura, mas ele não se importava com isso. Eu estou aqui para te ajudar. Então, quando há esse apoio,
a gente consegue superar os momentos difíceis das nossas vidas. Uma igreja, querida, ela só permanece quando há unidade, quando há concordância, quando há oração. Não tem essa de dizer, eu não penso desse jeito. A igreja não é feita de pensantes, se existe essa palavra. A igreja não é feita de harmonia, ali tem um grupo que eu gosto, então eu vou estar ali. Não, não é feito disso. Existem regras, existem leis, e que ninguém pode fugir dela, nem o pastor. Então, quando nós estamos em concordância com a palavra, ainda que haja alguma falta, na nossa igreja existem várias faltas, de coisas que eu gostaria, de coisas que você gostaria, mas quando a gente se une em oração, Deus há de suprir cada uma das nossas necessidades. Você pode dar um glória a Deus? Amém, né? Então, nós vamos observar aqui que antes de Deus ouvir a oração de Ana, o versículo 6 tem algo aqui que é complicado demais para a gente entender. Olha só, e porque o Senhor a tinha deixado o quê? Estéril. Aqui diz que foi algo que aconteceu de um acidente, que foi algo genético. Não, diz que o Senhor a deixou estéril. Foi uma permissão de Deus, e sua rival a provocava, e por causa dessa permissão de Deus, algo deixava o seu coração aflito, angustiado. Então, quando algo não acontece na sua vida, quando existe um problema, nem sempre, querido, você tem que olhar no sentido que é o diabo. Se houver algum impedimento na sua vida, você agora que é o servo do Senhor, só tem um Senhor que pode aprovar ou reprovar, liberar ou impedir, e é o Senhor Jesus. Aleluia! Não é? Não foi o Jó que fez essa oração? Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor. Bonito isso, não é verdade? Mas perde um filho ou uma filha, tem alguma perda, a gente não pensa, a nossa cultura ainda não tem essa, como é a cultura oriental, né? Principalmente dessa época. Então, olha só, porque o Senhor tirou. Então, nós podemos aqui observar que existem coisas que Deus não vai permitir mesmo, para trabalhar a sua vida. Deus não queria deixá-la daquele jeito angustiada, mas Deus estava trabalhando na próxima geração de Ana. Deus não queria simplesmente dar um filho para ela, mas queria que aquele filho fosse entregue ao Senhor. Você já parou para pensar nisso? Nós projetamos nossos filhos para a sociedade para que possa ser alguém importante ou que ganhe muito bem. Mas você já parou para pensar nisso? Senhor, meu filho vai ser, não precisa ser um pastor, mas uma pessoa importante na casa do Senhor que faça a diferença. Eu conheci um líder que ele era um empresário, e ele quase foi à falência, dando todos os seus bens para suprir a casa do Senhor. Pastor, ele quebrou? Não. Ele ficou mais rico ainda. Fala aí, que raiva que dá esse negócio, né? E eu precisando desse dinheiro. E ele ficou mais rico ainda. E ele continuou servindo a casa do Senhor do mesmo jeito. E hoje, Deus chamou para uma responsabilidade ainda maior no seu ministério. Então, nós podemos ver que existem coisas que Deus fecha a porta, mas não é para você desistir. O pastor Denilson falou isso aqui, né? De uma dificuldade, ele falou no gabinete de uma dificuldade que a igreja local dele estava tendo, e que com muita luta, quando ele estava para mudar de estabelecimento e não estava conseguindo, porque lá em Rio das Ostras é muito difícil encontrar um bom lugar e com preço que a igreja possa pagar, o empresário disse para ele: pastor, desiste, não tem condições, né? Nada está dando certo para a gente conseguir fechar. Ele
influenciado por uma outra pessoa, que não tinha esse espírito de penina, de confusão, mas uma pessoa de oração, falou: pastor Denilson, vá até aonde ele mora, vá no estabelecimento dele, conversa pessoalmente. E chegando lá, ele começou a conversar com esse pastor, não é? com esse empresário, e o empresário começou a chorar e derramar o coração dele, e falou: pastor Denilson, terça-feira nós estamos lá para fechar aquele espaço seu. Olha que coisa linda, gente. Então, não quer dizer que os impedimentos também seja que Deus não quer, porque nós somos muito radical. Não, está dando errado, então não é a vontade de Deus. Não é assim. Às vezes, naquele momento, as portas estão sendo fechadas para trabalhar o seu coração. Amém? Então, diz: porque o Senhor a tinha deixado estéril. E no livro de Romanos 8, na epístola, né, aos Romanos 8, versículo 28, diz: sabendo que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daquele que o amam. Então, isso é muito complicado, porque às vezes aos nossos olhos, aqui aos olhos dessa mulher Ana, aquilo não estava contribuindo em nada, porque todas as vezes que ela ia para o templo, para que o seu esposo ia entregar a sua oferta, ela só tinha problema. Mas a Bíblia está mostrando para a gente que aquele processo iria colaborar para o bem daquela mulher e daquela família. Você já parou para pensar quantas coisas você passou até hoje e que foram ruins? Tem alguém que já passou por coisas ruins na sua vida? Que você não quer nem levantar a mão para não lembrar? Tem alguém aqui? Tem vários, né? Que está levantando até assim, né? Ruins. Mas aquilo, para que contribuiu? Se não contribuiu para o bem, vai servir pelo menos para uma coisa. Aquilo ali eu não vou fazer, porque foi muito ruim para a minha vida. Pelo menos você sabe que aquilo ali é um limite em que você não pode ir. As coisas, querido, que acontecem na nossa vida, na nossa família, nem tudo vai sair do nosso jeito. Eu sei disso. Será que tudo que eu queria, né, para esse novo espaço que nós estamos indo, está saindo do meu jeito? Não. Eu queria uma coisa simplesinha. A minha filha hoje estava até falando para mim: pai, o seu simples é diferente do simples dos demais. Eu falei: não, filha, é porque é para a casa do Senhor. Eu queria, né, tinha algumas coisas que eu queria acrescentar, melhorar, mas eu sei que não dá. Mas eu tenho que entender que isso serve, faz parte de um processo, para que outros que possam chegar também, fazendo parte daquela igreja. Glória a Deus. Então, nós temos essa dificuldade de entender que os impedimentos, geralmente é por causa de alguém, no âmbito espiritual, é o diabo que está se levantando, mas nunca paramos para pensar que o mesmo Deus que abre a porta, você não consegue vê-lo fechando a porta, mas ele também fecha. E aí depois você vai parar para pensar e falar: meu Deus, ainda bem que não aconteceu. Agora você está dizendo meu Deus, mas há pouco tempo você estava reclamando aí. Então, veja, o Senhor permitiu aquela situação. Então, como é difícil entender essas palavras quando passamos pelos vales da sombra da morte. Quantos estão passando assim? Pelos vales da doença, de estado terminal, de um problema financeiro que você poderia ter evitado, de uma decisão com uma pessoa que você gostava muito, mas imaturo ou imatura você deixou escapar. Decisões, querido, também pode nos levar para esses vales profundos, como a própria vida. Ela pode te levar para esses vales.
Porém, quando nós temos a convicção que a nossa vida está nas mãos do Senhor, Ele pode mudar essa direção que vai para a morte, para coisa negativa, e uma decisão, conforme a Ana fez em orar, pode mudar a curva da sua vida e levar para um caminho de bênção. Um caminho que você vai poder contar uma outra história, vai poder contar uma outra experiência com o Senhor, declarando a sua bondade. Veja aí no versículo 4, no versículo 5. Nós vamos ver aí o momento frágil, emocional, né? A fim de que os justos... Não, desculpa. Primeiro Samuel. Capítulo 1, versículo 4. 4 e 5. Num dia em que Eucana oferecia sacrifício, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Mas Ana dava uma porção dupla, porque amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéril. Então, no dia que Eucana oferecia sacrifício, ele dava uma porção à sua mulher Penina, e já expliquei por que naquela época a poligamia, né, existia uma permissão, e são 2 casos, pelo que eu me lembro aqui. Um nesse caso quando é estéril, e outra quando a mulher perdia o seu esposo, né? Então o irmão, e ela não tendo filho, o irmão dela, o irmão do marido poderia casar, né? É uma situação assim. Fora disso não, tá? E graças a Deus isso acabou, porque se com um homem, com uma mulher já é complicado, amém? Imagina 2 ou 3, imagina. E se for 2 ou 3 igual que você tem, pelo amor de Deus. Então Deus é sábio, não é sábio? Deus é muito inteligente. Glória a Deus. Amém. Foi um glória a Deus meio xoxo, mas tudo bem. Então veja, no momento de fragilidade emocional de Ana, seu marido a sustentava com as orações e seu amor. Coloca para mim novamente aí. No dia em que Eucana oferecia sacrifícios, dava porções à sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela, mas a Ana dava uma porção dupla, porque amava, mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. Ele não fazia daquilo ali um mártir para matar aquela mulher. Ele não usava aquela situação para dizer, você não é perfeita. Essa era a situação da época, tá, irmãos? Você não tem condições. Para que eu fui casar com você? Bem que a minha mãe falou. Não tem pessoas que falam isso? Bem que o meu pai falou, filha, não casa com homem pobre, você já fez um estágio com 20 anos com esse homem aqui que sou eu. E isso causa problema. Aí a pessoa fica com aquilo na cabeça, eu tenho que casar com uma pessoa com a boa condição. Eu já vi casos assim, tá, irmãos? A filha levou aquilo como uma palavra verdadeira e houve um estrago na família por essa palavra. O pai sempre perguntava, ele tem dinheiro? Tem casa? Tem carro? Tinha tudo isso, mas não pôde dar para sua filha aquilo que ela mais precisava. Um lar, uma família, uma casa que temia o Senhor. Então veja, irmãos, no momento de fragilidade, nós temos que ter cuidado. E essa fragilidade, ela acontece em todos os lugares, em todas as famílias. Você sabia que hoje, o maior número de separação hoje está acontecendo a partir dos casamentos de 20 anos para cima? Você sabia disso? Só fazer uma pesquisa. Por quê? Nesse período, o homem ou a mulher começa a ter mudança. Mudança de quê? Você sabia que você homem ou você mulher tem hormônios? Tem muito homem que não sabe. Eu tenho, pastor. Tem, né? A gente só fala na menopausa, mas o homem tem o quê? Andropausa.
Para eu não errar, eu olho para a enfermeira. Andropausa. Tem outro enfermeiro aqui na minha frente, né, Alexandre? Não é isso? E aí, o que você faz? O corpo muda, irmãos. A pessoa fica sem desejos sexuais, outros vão ficar extremamente irritados. Você sabia que a falta de hormônio vai te dar perdas ósseas, de ossos, vai deixar enfraquecer os seus ossos, você pode quebrar uma perna, você emagrece muito mais rápido, mas não é um emagrecer saudável, ou também, se for ao contrário, pode também engordar. Há mudanças, e nessas mudanças, se não houver o amor, que tudo sofre, que tudo suporta, essa mulher não iria aguentar, porque ela já tinha alguém que a importunava, e agora ela precisava de alguém que dava sustento. Foi o amor deste homem que ajudou essa mulher a seguir em frente. É o amor que a Bíblia fala, o amor de Cristo, de não ver os defeitos, porque se fosse ver os defeitos, ninguém teria condições de estar aqui. Tem alguém perfeito aqui nessa noite? Não tem. Nós brigamos conosco mesmo, né? Dizendo como que eu errei, por que eu fiz isso. Se nós temos dificuldade de lidar conosco, imagina com o outro. E aí, quando você vai ouvir a palavra de Paulo, a gente passa despercebido, mas o que Paulo fala? Olha, é melhor que não se case. Não é isso que o apóstolo Paulo fala? Mas se não tiver jeito, casa. O que ele está dizendo? Ele está sendo contra o casamento? Não. Ele está dizendo que o relacionamento é difícil, requer sacrifício, requer dedicação, requer abrir mão de muita coisa. E mesmo você abrindo mão de muitas coisas, nem tudo vai sair do seu jeito. Independente do que essa mulher podia dar para Eucana, diz que ele a amava tanto que para ela dava uma porção dobrada. Essa mulher, Penina, não foi alguém que simplesmente tornou a vida da Ana difícil, mas ela contribuiu para que a Ana depositasse sua confiança em Deus. Aqui está um ponto muito legal que eu gostaria de falar para você. Quando algo, isso vai acontecer na sua vida, que vai impedir que você tenha um patrão, que você tenha um chefe, que a sua empresa é uma empresa extremamente difícil, né? Muitos desistem, muitos acham, se a empresa é ruim, eu vou fazer o meu melhor. Por quê? O que a Bíblia diz? Tudo que você fizer, faça para o Senhor. E do devido tempo, o que ele vai fazer? Ele vai te recompensar. Olha a diferença de um cristão. Há pouco tempo, lá no nosso condomínio, nós tivemos mudanças, né, de uma empresa, e nós contratamos algumas pessoas para ser manobrista. A empresa que estava lá era muito ruim, né? Aqueles que estavam lá reclamando, ou que estavam trabalhando mal, vou levantar para quê? Para atender aquele morador. A empresa não deu nenhum vale transporte, eu estou sem um vale refeição. Ele estava fazendo o seu trabalho para quem? Para o Senhor que contratou. Mas havia entre nós ali pessoas cristãs, que continuavam fazendo o seu melhor e dedicando a Deus. Quando a empresa foi fechada, nós contratamos quem? Os melhores. Eu acredito que Deus tem os melhores lugares para os servos que são fiéis, para aqueles que dedicam a sua vida ao Senhor. E aí, nós observamos que algumas motivações são assim erradas. Por que a pessoa sempre vai à igreja e
não tem a sua vida mudada. Você já parou para você pensar nisso? O que mudou na sua vida? Me diz. Desde o momento que conheceu a Cristo. Ah, pastor, Deus não tem que mudar nada em mim? A minha vida não tem que mudar? Vai contar essa historinha para outro, né? Eu quero minha vida mudada. Correto? Sim ou não? Sim. Eu quero. Se você não quer que a minha vida seja mudada, eu quero. Mas você não quer que a sua vida pessoal seja mudada para melhor? Para isso você estuda, para isso você trabalha, para isso você administra. Tá? Então, quando nós pegamos esse texto aqui, ó, versículo 7, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Pode deixar esse texto aí. Eles iam à casa do Senhor, as duas mulheres. Uma aproveitava esse momento para importuná-la. E Ana poderia ter desistido, poderia parar de orar, poderia querer deixar a casa do Senhor. Não é assim que acontece hoje com muitas pessoas, gente. É ou não é? Acontece um problema na igreja, eu vou deixar de ir à igreja. Por quê? Se não gostou do que o pastor falou, vai lá e fala. E se o pastor... Só tem um problema, deixa eu falar aqui, pontuar aqui. Vamos entrar no acordo. Mas o pastor também tem que falar também. Você tem que aguentar aquilo que você não vai gostar. Fechado? Topa essa? Eu aceito esse desafio. Você pode falar o que você quiser, eu não sou um Deus aqui. Não vou te amaldiçoar, não. E nem tem esse poder. Mas você vai estar preparado para ouvir também tudo que o pastor vai dizer para você? Pensa nisso. E se tiver afim, no final a gente se encontra. Que desafio é esse, hein? Que nem de Elias, hein? Hoje mesmo, Senhor. Deus tem misericórdia. Me ajuda, Senhor. Isso acho que não foi de Deus essa palavra, não. Mas vamos lá. Isso acontecia ano após ano. Olha só, a mulher aproveitava essas viagens para falar: para que você vai para a casa de Deus? Sua vida não está a mesma. Eles diziam: você é morta por dentro, era essa a palavra. Você não vai servir para nada. Você sempre vai ser a segunda. Essas palavras que nós sabemos aqui. Mas ela ia servir ao Senhor desse mesmo jeito. Quantas pessoas não têm a sua vida mudada, transformada, porque as motivações de vir à casa de Deus é errada. É para ter uma posição, é para ser aceito, é para ser reconhecido, porque aqui eu sou amado. Não, querido. Você é amado não é aqui, você é amado porque o Senhor te amou. E por isso deu a sua vida. Ah, é porque aqui as pessoas reconhecem. E quando não reconhecer? Ah, porque eu gosto do pastor. E quando o pastor falar uma palavra dura? Como é que vai ser? Ah, então, pensa sobre isso. Qual tem sido a sua motivação? Eu vou na igreja para receber. Olha que péssima motivação. É esse o motivo pelo qual nós estamos na casa do Senhor? Não. Mas mesmo assim, nós sabemos que muitos vêm com essa motivação errada. Nós estamos aqui para adorar porque Ele é bom. Nós estamos aqui para dizer o quanto Ele tem sido fiel. Nós estamos aqui para dizer obrigado, Senhor, por ter me aceito nesse lugar, mesmo sem merecer, mesmo sabendo dos meus erros, das minhas dificuldades, o Senhor continua me amando e acreditando em mim. Glória a Deus, aleluia! Essa tem que ser a nossa motivação. Mas mesmo nessa situação, aquilo contribuiu para a vida da Ana, porque o foco dela estava no seu Deus. O que fazia Ana nessa situação? Ana rebatia? Não. Ela chorava, ela não conseguia se expressar, às vezes, para o seu esposo, mas o seu esposo tentava ajudá-la.
mas ela não deixava de abrir o seu coração para o Senhor. E aí, o final da história é assim: a Ana não só teve Samuel, ela teve outros filhos. A Penina também teve vários filhos, mas nenhum dos filhos da Penina foram relevantes na história da redenção. Mas a Ana, a humilhada, a que demorou tanto tempo no Senhor, dentre eles teve um filho chamado Samuel, que no momento mais difícil, ele resgatou aquele povo novamente para buscar o Senhor. Tudo por quê? Porque ela buscou a Deus. Porque ela não se abateu. Porque ela não desistiu. Por que desistir, querido? Por que continuar nessa situação? Por que ficar nessa imaturidade por causa de uma dificuldade? Não vai deixar de existir dificuldades. Será que ao sair daqui, nós não vamos ter dificuldades naquele espaço? Lógico que vamos ter dificuldades. E por isso vamos desistir? Não. Nós temos que lutar, nós temos que acreditar que essa palavra é boa e que esse Deus continua sendo fiel e Ele vai honrar as nossas vidas. E quais os filhos que nós podemos gerar para o Senhor? Talvez não seja um filho seu de sangue, mas você pode discipular alguém. Você pode fazer de um jovem, uma jovem, um homem, uma mulher, um servo fiel e íntegro, e que pode assim mudar a história de muitas vidas. E é muito interessante que quando, no versículo 11 ao versículo 14, nós vemos aqui um fato que de 11 a 14, vai dizer assim, ó: então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote. Deixa eu ver se tem um outro texto aqui. Acho que era um outro texto que eu queria pegar, que eu estou cortando aqui o texto, a mensagem. Só um instantinho, por favor. Versículo 11 a 14. Pega aí, por favor. Depois vamos ver isso. E fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação da tua serva, te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu a dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida. O que essa mulher está fazendo aqui, querido? Ela está fazendo um voto com Deus. E aí você fica pensando, a gente pode pensar assim, né? Que loucura. Coloca lá o versículo 21 agora, para ver se é isso que eu estou procurando aqui. Isso, pode deixar ele aí na tela por enquanto. Parece uma loucura. Que mulher doida é essa? Tanto querendo um filho e agora que quer, que vai ter, ela vai dizer que vai entregar o Senhor? Então nós podemos observar aqui que a questão de Ana não era uma questão se ela podia gerar um filho ou não. Porque se fosse uma questão de querer ter um filho, ela não ia entregar ao Senhor, deixar na mão do sacerdote, talvez com 7 anos, acho que foi isso, né? Ou alguma coisa assim, bem jovem. A questão era muito pessoal, de se sentir realizada, e daquilo que a sociedade cobrava. A sociedade cobra muito, irmãos. Nós somos muito maus, provocamos, irritamos, e às vezes nós não temos noção
daquilo que pode gerar no coração de uma outra pessoa. A Ana não estava querendo ter um filho para fazer daquele filho a motivação do seu casamento. Não era essa. A motivação clara, quando ela faz esse voto, era o seu Deus no seu lar, o seu Deus na sua casa, que só existiria uma maneira de acabar aquele conflito, se Deus desse ali um sinal, porque era só um milagre para transformar aquela situação. Existem lares, querido, que vários momentos eu já acompanhei durante essa caminhada, aconselhando, que aos meus olhos parecia impossível. Se fosse para que eu pudesse dar um laudo, eu falasse assim, esse aqui não tem jeito. Mas eu vi com meus próprios olhos Deus mudando, transformando muitas famílias. Aleluia. Eu vi, irmãos. Então, quando eu vejo uma situação difícil, eu sei que só Deus pode realizar o milagre. É essa oração que talvez esteja faltando na sua casa. Olha para a minha humilhação, Senhor. Olha para a minha aflição. E ela faz um voto. O que é um voto? É uma entrega total, querido. E aí você vai ver agora pela segunda vez, né? Mais uma vez, né? Pela segunda vez, mais uma vez, este homem indo ao templo entregar a sua oferta a Deus. E interessante nesse contexto, que tanto Eucana quanto Ana sabia que o sacerdote Eli e os seus filhos, né, não eram pessoas boas, não. Eram as pessoas que abusavam da sua autoridade para roubar o povo. A história de Eli é uma outra situação. Mas veja agora aqui no versículo 21. Quando no ano seguinte Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor e para cumprir o seu voto, Ana, dessa vez, o que ela fez? Não foi. Mas, olha aqui, da casa dividida, uma casa agora com concordância. Depois que o menino for desmamado, ou seja, ela ainda estava naquele período de amamentar, né, toda a dificuldade, eu a levarei e o apresentarei ao Senhor. Ela fez um voto e agora estaria cumprindo o seu voto. E ele vai fazer o quê? Morará ali para sempre. Você já pensou nisso? Olha o voto que essas pessoas faziam. Uma entrega total. Uma pessoa que não tinha condições de ter filho, quando tem um único filho, ainda vai doar, parece coisa de doido, né? Versículo 23. Olha agora o que vai dizer o seu esposo. Faça o que parecer melhor para você. Isso aqui sabe o que significa? Confiança. Confiança, querido, é algo muito frágil, que demora anos para você construir, mas ela pode acabar também da noite para o dia. Se você tem a confiança de alguém, não seja infiel, não vale a pena. Cumpra. E se você não puder cumprir, seja fiel mesmo assim. De que maneira? Falando para a pessoa, olha, eu falei aquilo, mas não tem condições. É melhor você recuar do que não cumprir aquilo que você falou. Faça o que parecer melhor a você. Fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas, olha só, aí veja a concordância no sentido espiritual, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Ele não estava preocupado com a palavra de Ana, mas ele estava confiante que Deus iria falar ao coração daquela mulher. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. E aí ela entregou ao Senhor. Você, querido, quer ter um lar que consiga vencer os seus conflitos? Você quer ter um lar que não seja dividido? Eu quero ter uma igreja que saiba trabalhar os conflitos. Eu não quero viver numa igreja com a história de uma igreja dividida. E eu falo isso para Deus. Senhor, eu já vi muitas coisas boas, mas já vi muitas coisas ruins.
E aí eu trago essa palavra mesmo como uma palavra profética para a igreja. Eu não verei isso na igreja do Coelho. Se não é para viver a palavra de Deus, não vale a pena ser igreja. Nós não estamos indo para um lugar para ter um número maior. Nós vamos continuar orando para que o Senhor envie os seus trabalhadores. Olha quantos rostos que eu estou vendo aqui, novos aqui agora. E rostos que até estavam aqui e que eu não conhecia o seu rosto. Olha só que interessante, não é? Não conhecia. Por quê? Só conhecia você dos olhinhos para cima. Mas graças a Deus que Deus colocou pessoas lindas nesse lugar, cheia do Espírito Santo de Deus, cheio da presença do Senhor. E eu tenho pedido isso a Deus, Senhor, que eu possa gerar filhos espirituais nesse lugar. E vocês não são minhas ovelhas. Eu tenho noção disso. Vocês são ovelhas do bom pastor. Eu sou apenas um mordomo. Durante a semana, você vai ver o pastor de bermuda. Eu passo na rua carregando peso, as pessoas, pastor, oi, pastor, oi. Né? Ali vai um mordomo. O que for preciso. Pintar, carregar peso, descarregar carro, é um mordomo. O mordomo, ele tem uma única função: manter bem a casa do seu Senhor. Ele é um líder, ele tem autoridade para dar ordens, mas ele não está impedido de servir o Senhor. Quer ter sua casa, querido, transformada? Quer ter a sua casa cheia do Espírito? Dê a motivação certa. A motivação de Josué. Eu não sei quanto a vocês, povo, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ah, mãe, eu não quero ir para a igreja. Ah, meu filho, fique em casa, eu sou mãe moderna. O quê? Enquanto você estiver debaixo do meu teto, você vai amarrado, arrastado, no saco de lixo. Ah, esqueci o chinelo, você vai descalço, mas você vai. Depois da vida adulta, a responsabilidade é sua. Tem um propósito na sua casa. Os seus bens, Deus te dá do bom e melhor, para que você sirva a sua casa. O seu recurso, Deus não pede todo o seu dinheiro, mas apenas 10%. E a oferta que Deus colocar no seu coração, tenha motivações certas. Qual é a motivação de um pastor? Se eu chegar aqui hoje, e aí eu ouço um conselho de um pastor, que eu tenho muito respeito, o pastor Sebastião do Meia, que ele falou assim: Emilson, vou te dizer uma palavra muito sábia. Essa coisa de fazer as coisas pela fé, depois ficar desesperado pedindo dinheiro à igreja, não faça isso. Chegue ali, não pensando qual vai ser a entrada da igreja essa semana. Olha que coisa horrível. Chega ali para pregar a palavra do Senhor. Quem vai pagar as dívidas serão todos nós. E se Deus não permitir, a gente não compra. A gente vai até onde é possível, esperando o milagre de Deus. E eu agradeci muito na época ao pastor Sebastião por essa palavra. E é assim que eu toco a igreja. Eu não sei se você é dizimista, se é ofertante, e não quero nem saber, porque isso não é problema meu. Eu sei que eu e a minha casa servimos ao Senhor. Isso é problema meu. Sei que a minha vida é para servir ao Senhor. E tudo que eu preciso,
posso dizer para você, querido, que não me falta nada. Não tenho uma vida de rico, uma vida simples, mas eu tenho o necessário. Vamos estar de pé? Feche seus olhos. Pai, aqui está a sua igreja, aqui está o seu povo. Que exemplo que essa mulher deixa para nós, que exemplo maravilhoso que essa família deixa para nós. Os conflitos não impediram deles irem à casa do Senhor. Eles entregaram o seu filho ao Senhor, mesmo sabendo que aquele profeta não era mais íntegro e corria as notícias ruins da vida dos seus filhos, Eli. Mas Samuel não se desviou, porque os seus pais fizeram um voto contigo. Aleluia! E o Senhor honrou esse voto. Faça um voto com o Senhor nessa noite, querido. Eu e a minha casa não vamos ficar em cima do muro. Não vou ser mais assediado pelas coisas do mundo. Não vou me perder mais nessas festas, nesses eventos, nesses torneios, seja lá o que for. A minha vida vai ser para servir o Senhor. Vai ser para adorar esse Deus. A minha disposição, a minha profissão, vou me colocar disponível como Samuel se colocou. Fala que o teu servo ou que a tua serva ouve. Que você possa ouvir a voz de Deus, Deus falando no seu coração. Que assim seja. Aleluia, aleluia. Oh, te louvamos. Não tenho que andar ansioso, se vou ter o que comer ou vestir. Se o Senhor veste os lírios do campo, o que mais não fará por mim? Eu não tenho que andar preocupado com os cuidados e os males do amanhã, pois até aqui o Senhor me sustentou. Você pode dizer que confiarei em Ti, Senhor. Em Ti, Senhor, Minha esperança está em Ti. não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Confiarei em Ti, Senhor, Minha esperança está em Ti. Não há maior prazer do que saber que o meu Deus cuida de mim. Não há maior prazer do que saber que o nosso Deus cuida de nós, amém? Nós podemos confiar nessa promessa. O Senhor cuida de nós em todo tempo. Não precisamos ficar ansiosos. Precisamos somente confiar que a vontade dele é boa, é perfeita e é agradável. Senhor, nós te agradecemos pela oportunidade de estarmos aqui, Senhor. De estarmos aqui louvando o teu nome,
adorando o Senhor, levantando louvores a Ti, recebendo do Senhor, ó Deus, a Tua palavra, que ela, ó Deus, frutifique em nosso coração, que possamos, ó Deus, ser praticantes dela, ó Deus, ao sairmos deste lugar. Que a Tua presença, Senhor, que a Tua luz brilhe através de nós. Que o Teu Espírito Santo tenha lugar em nossos corações para transformar a nossa mente, o nosso coração. Que possamos, ó Deus, ser pessoas que agregam, pessoas que encorajam, pessoas que direcionam para o caminho da verdade, pessoas que trazem palavra de esperança, que têm as Tuas verdades impressas no coração, Senhor, e que têm ardentemente o desejo de falar dessas verdades a outros. Que, ó Deus, essa semana nós possamos colocar, ó Deus, como desafio, pregar a Tua palavra. E que não sejamos, ó Deus, aqueles crentes, ó Deus, omissos, mas que no nosso andar, no nosso falar, no nosso pensar, reflita, ó Deus, a Tua presença em nós. Te damos graças, ó Deus, por tudo. Te damos graças, ó Deus, porque o Senhor esteve aqui neste lugar. Nós sentimos, ó Deus, a Tua presença e saímos daqui mais uma vez com a certeza de que podemos confiar no Senhor. Que podemos confiar no Senhor. Que nós não precisamos colocar a nossa esperança em coisas, mas a nossa esperança, o nosso alvo é o Senhor. Te damos graças por tudo. Leva, Senhor, o Teu povo guardado, protegido pelo Senhor. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém.